E Deus disse, que haja luz. e houve luz. Viu, mano? É. E é assim que começamos esse podcast, com o versículo da Bíblia, que é o livro mais lido Mais da da história da humanidade. Isso. 2000 anos aí, né? 2000 anos aí no mercado, né? No mercado de vendas. Inclusive, eu acho que todo mundo deve ter uma Bíblia em casa. Com certeza. É. Se não for sua, É é de alguém, que né? tu conhece, De alguém que conhece. Porque- Alguma ligação em algum momento da vida teve com a Bíblia. Sim, e é muito louco que esse livro não é tu pode olhar tanto pelo olhar religioso, que a maioria olha pelo olhar Sim. religioso, quanto um livro de mindset. De mindset. Porque passa muito ensinamento. Sobre a Principalmente vida. os versículos, né? Sim, esse versículo que eu falei é do primeiro capítulo, Gênesis 1, capítulo 1. Não, Gênesis 1 não, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 3 ou 2. Aí, Que foi o início de tudo, ou é o 1 até, eu não lembro. Exatamente. Mas Gênesis é ali, entendeu? Sim, sim. E é um livro muito bom, mano. Um livro... Os livros que se provam no tempo são livros maravilhosos, né? Sim. Independente de qual for. E se provam o tempo justamente pelo fato de cada vez que tu lê, tu entende uma coisa diferente. Entende de uma maneira diferente, Isso né? é a Bíblia em si, mano. Sim, com Isso é certeza. a Bíblia em si. É a Bíblia e um livro que é muito disso, que fala muito disso, não sobre Bíblia, mas que se prova no tempo e tem um mindset incrível, é o livro Mais Esperto que o Diabo, Mais perto de do Napoleão Hill. Esse livro é absurdo. É absurdo, tanto é que a gente tá com uma cópia deles Com uma aqui na cópia. nossa frente. Nossa, tá escrito aqui mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. E uma delas tá aqui, E uma delas na tá nossa aqui, frente. na nossa frente. Porque esse livro, o Napoleão Hill, era brabo. E esse É uma livro coisa. ele foi escrito mais ou menos em 1930, né? Mais ou menos ali na década de 30. Sim. E ele só foi publicado mais recentemente agora, Uns né? 70? Em 70 mais ou menos ali. É Que ele foi depois da morte do Napoleão Hill, que ele foi. É. Né? Napoleão Hill morreu em 1970 e o livro foi publicado depois da morte dele, que foi algum familiar ou amigo que achou. que achou o livro e publicou, né? Assim, tá parecendo que isso aqui é um podcast religioso, mas a gente não tá falando na ótica religiosa. Não. Porque a gente fala da Bíblia, porque é o livro que é mais vendido no mundo, isso é estatística. E o Mais Esperto que o diabo nesse título chama atenção, Sim. mas o diabo não é aquele criado à imagem que tem o rabinho e o chifrinho e o tridente, não. O diabo abordado nesse livro é o diabo que a gente cria, através da nossa mente Na mesmo. nossa mente a gente Com cria esse medos, diabo. inseguranças, tudo isso. É isso que ele aborda nesse livro. É isso que ele aborda. E é isso que torna um livro muito especial, né? Sim, E sim. com um conteúdo absurdo. O formato desse livro, ele é basicamente uma entrevista do Napoleão Hill com o diabo. Isso. Que ele aborda, tipo, o formato do livro é perguntas e respostas. Então ele faz uma pergunta, o diabo responde e assim vai indo. É. O livro inteiro. Mas pode parecer que esse livro é ruim, mas esse livro não é nada ruim. Não, Nada ruim. nada ruim. Esse livro não é nem um pouco ruim, esse livro é maravilhoso. Eu e o Bruno já lemos. Sim. Eu estou indo para minha segunda leitura desse livro. Eu pretendo ler. Eu também entendi. Ainda no início desse ano, eu pretendo ler esse livro mais uma vez, porque esse livro é incrível. Uhum. Ele começa com uma historiazinha do Napoleão Hill, que ele queria ter sucesso na vida, né? Sim. E ele não tinha dinheiro. Ele situa como que o Napoleão Hill chegou a essa entrevista com o diabo. Ele Isso, dá só uma introduçãozinha pra entender. É, Mas esse livro a gente tira muitos ensinamentos. muitos. Eu acho que uma das frases mais da hora desse livro é a frase que a gente tem até anotada aqui, que é: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. É. Isso é muito, muito doido. E essa frase eu carrego pra minha vida como um princípio. Sim. Como um princípio. Porque isso traz justamente aquela ideia de que fracasso é ruim. Fracasso, nossa, é horrível. Depois do fracasso a gente desiste, né? Mas não é isso. Mas não é isso. O fracasso, na verdade, é uma vitória escondida. É tipo como se fosse um filtro de pessoas que realmente querem e não querem. Exatamente. É. E como é que tu começou a ler, Bruno? Foi com esse livro aí, Mais Esperto que o Diabo? Não, esse livro eu comecei a ler depois de eu já ter me apaixonado por leitura. Porque eu me apaixonei por leitura. Eu acho que todo jovem, assim, é difícil achar alguém que gosta de ler. É. Tem casos, sim, sim. conheço. Mas eu não gostava de ler. Eu comecei a gostar de ler, de pegar um livro pra ler, quando eu li toda a história de Harry Potter. Harry Potter. Tem quantos livros? 7 livros. 7 livros. 7 livros de Harry Potter. É, mais ou menos 200 páginas cada um, ou... Cara, ele oscila muito. Os 3 primeiros livros é mais ou menos isso. E o do 4 pra frente é 400, 500. Uf, É. é bastante página. Então é muita É página. muito conteúdo. É muito conteúdo. Porque eu sempre fui apaixonado por Harry Potter. Eu cresci vendo Harry Potter os filmes. E daí chegou uma época que eu comecei a ver as pessoas falando e falavam assim:
Isso é muito diferente do livro. O livro é muito melhor. Daí eu fiquei curioso, será que o livro é bom mesmo? E daí eu comecei a comprar a coleção pra ler. E é muito bom. Muito Não bom. se compara. Os filmes são assim, são uma recriação bem boa. Mas os livros parece que é outra coisa, sabe? É outro universo. Tu já sabe que eu não sou Não é apaixonado Harry por Harry Potter. Porque inclusive, né? Pois é. Você tem que te viciar em Harry Exatamente. Eu nunca assisti os filmes em sequência pra entender a história, nunca li os livros. Então eu queria te perguntar, dá uma resumidinha aí na história do Harry Potter em 5 minutos. Cara, esse resumido de Harry Potter. Não, vou dar só pra algozinho. Harry Potter, um menino que nasceu sem pai e sem mãe. Tá. Porque eles morreram quando ele tinha 1 ano. E ele foi morar com os tios dele. Só que os tios dele maltratavam ele, assim. Tipo, Literalmente. era como um moleque, assim, um escravo. Já tá. E a pegada de magia já tinha nessa época? Não, nessa época não. Ele não sabia disso. Tá. Ele cresceu até os 10 anos dele pensando que ele era só mais um garoto normal que era maltratado pelos tios, que os pais morreram no acidente e tal. Daí, chega no aniversário de 11 anos dele, ele descobre esse negócio de magia através do Hagrid, que o Hagrid é um personagem muito, muito bom. O que ele é? Ele é o tipo guardião de Hogwarts. Ele é o Hogwarts guardião é a escola, né? de magia. E daí ele descobre que existe um mundo mágico, que ele é um bruxo, que ele tem que aprender a controlar essa magia que ele tem. E ele vai pra Hogwarts, que é justamente essa escola, onde ele aprende sobre magia, conhece pessoas e conhece esse mundo bruxo. É assim que a gente fala, Wizarding World. É muito bom, porque a história é como se fosse um jovem qualquer, assim, que é maltratado, mas ele descobre toda uma outra história que ele é o principal. Sim. Que ele tem um foco ali, o nome do livro é Harry Potter, obviamente que ele é o principal. Mas ele já tem uma história de os pais dele, eles não morreram num acidente, como ele pensava. Eles foram assassinados pelo maior bruxo do mal, assim, que já existiu. Só que ele não conseguiu matar o Harry. E é por isso, os pais dele morreram na mesma noite, só que esse bruxo tentou matar o Harry, não conseguiu e desapareceu. Então o Harry meio que tem essa fama. O Harry desapareceu ou o bruxo? Não, o bruxo, o Voldemort, que é o nome dele, que não pode ser falado, né? Na história tem isso, o Voldemort não pode ser pronunciado porque é tipo um nome maldito. Tá. Daí o Harry meio que foi o responsável por salvar o mundo bruxo. Só que com 1 ano, ele era um bebezinho. Daí os pais dele morreram e ele foi morar com o tio. E daí ele vai pra escola e começam 7 livros, né? A partir disso, que é uma história muito envolvente. E cativa muito aquele negócio do Harry ter 11, 12, 13, cada livro é 1 ano. Então no primeiro tem 11, no segundo tem 12. E ele é o principal e mostra como ele tem uma influência absurda no mundo bruxo, sendo tão jovem. Tanto que a série de livros termina ele com 17, 18 anos. Ele não era nem maior de idade e ele já fazia coisas extraordinárias, assim. Isso é muito dá aquele incentivo pra quem é jovem, sabe? Por isso que eu gostava tanto. Porque eu era criança e eu via que, nossa, um jovem consegue fazer isso, então tem um potencial. Sim. Então é muito bom isso. E o livro do Harry Potter, a trilogia, né, do Harry Potter, ela vai ter... Trilogia não, né? Não é trilogia? São 7 livros, trilogia é 3. É de 3, né? Eu não sei nem se existe uma palavra pra isso. A sequência. Né? A sequência. Ela vai ter continuidade? Ela tem hoje, tipo assim, como o Harry Potter era só um personagem no meio desse mundo, a escritora decidiu explorar mais esse mundo com outras coisas. Então hoje... não se foca mais no Harry Potter. Não. Hoje o foco, ela tá fazendo... O Harry Potter se passa ali pelos anos 90. Tá. Daí ela pegou esse mundo bruxo e trouxe ali pra antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje tem os filmes, que é Animais Fantásticos, que se passa nessa época, onde já existe esse mundo bruxo, só que o Harry nem existia, nem era ideia naquela época. Sim. Então é muito bom, porque o que começou com o Harry Potter virou um mundo de coisas. Ela tá contando mais ou menos a história dos bruxos, né? De Isso. como tudo começou, mais ou menos. É, mais ou menos, né? É que o mundo bruxo sempre existiu. Sempre. Só que daí ela vai trabalhando como isso influenciou na história e tal. Ah, sim. Porque o que tá falando agora de Animais Fantásticos é tipo o que o Harry estuda na escola. Tá ligado? A história que o Harry estudou ali na aula de História da Magia e ela tá abordando isso. Nossa, que interessante. É muito bom. É um filme isso aí ou é um livro? Tem 2 filmes, eles estão gravando o terceiro, que inclusive o terceiro tem boato que vai ser, algumas partes vão ser gravadas no Brasil. No Brasil? No Brasil, no Rio de Janeiro. Bacana. E vão ser 5 filmes. 5 filmes dessa sequência. Animais Fantásticos, que foi o que abriu pro Harry Potter. Eu fiquei interessado em conhecer mais, eu achei bacana a história. É meio estranho alguém não conhecer Harry Potter pois hoje, na minha bolha. Tipo, eu conheço mais ou menos, só que eu não sabia, por exemplo, que ele tinha 11 anos e não sabia antes e depois ficou sabendo do mundo. E ele, mesmo com 1 ano, já teve uma influência tão grande no mundo dos bruxos. Eu não sabia disso. Porque eu não sou ligado com esse mundo de Harry Potter. Tem que parar pra ver os filmes, cara.
Tem que parar. Vou. Pode ser que hoje, assim, tu não curta tanto quanto eu curti como eu cresci vindo. Sim. Pode ser que tu tenha uma visão totalmente diferente. Mas pra mim é muito marcante na vida. Harry Potter. Não, mas eu vou providenciar isso aí. Eu vou providenciar. É bravo. Então tua leitura começou com Harry Potter. Com os livros de Harry Potter. E isso aí foi há quantos anos atrás? Em 3, 4 anos atrás? Nossa, não faz muito. Não. Foi bem recente. Foi bem recente. Se E for olhar... depois dessa sequência de livros aí, tu leu mais alguma coisa assim? Tu continuou com... Não, naquela época eu gostei de ler os livros. Demorou tipo 1, 2 anos pra eu ler tudo, né? Sim. Porque é muita coisa. E daí, né? A gente gosta, mas a gente dá um jeito de ler tudo. Demorou 1, 2 anos. E daí eu meio que parei de ler por um tempinho. Até que o meu irmão me emprestou o livro Segredos da Mente Milionária. Foi um livro, tipo, nada a ver com Harry Potter, mas era um livro sobre um negócio que eu tava começando a gostar, que era empreendedorismo. E daí ele me emprestou esse livro, daí ali eu comecei a amar livros de empreendedorismo. Autoconhecimento. Sim. Foi ali que eu comecei. E tu, mano? Pois é. Começou como? Eu comecei a estudar. Eu sempre odiei ler. Eu falei estudar, mas é livro. Eu comecei a ler não faz muito, assim, de verdade, sabe? Foi mais ou menos, faz um pouco mais de um ano. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a ler bastante assim mesmo, sabe? Mas a minha primeira leitura foi um livro que a minha prima deu. Ela me deu esse livro, a gente foi na biblioteca, ela me deu, ela falou assim, mas tu vai ler, né? E eu falei, vou. Sem pressão nenhuma, mas tu vai ler isso aqui. Eu falei, vou. Beleza, ela me deu o livro. O livro era sobre arqueiro, sobre uma coisa assim, era um mundo assim, sabe, de arqueiro. Esse livro, ele realmente é bem famoso, só que eu não lembro o nome. Eu tenho ele ainda, mas não tá aqui comigo agora. Não era Robin Hood, não? Não. Sobre o que era o livro, tu lembra? Arkwood, alguma coisa assim. Não vou conhecer. É uma coisa assim, eu não lembro da história. Não lembro. Que vacilo. A única coisa que lembro é que tinha um líquido vermelho que ele tomou e ficou loucão. Caraca, o cara usou droga no livro. Então, esse livro eu falei que eu ia ler, só que eu não li. E depois de um tempo eu fui obrigado a ler, porque na escola tinha uma professora, acho que era no 6º ano, que ela pedia pra gente ler um livro e depois fazer um resumo pra ela. Eu lembro, a Marinês. Lembro. Ela ia fora da sala, ela botava 2 cadeiras, ela sentava numa, a gente na outra, e a gente tinha que resumir um livro. Que a gente não. E aí eu li a metade desse livro e resumi. Ganhei nota máxima, mas... É tipo assim, tem livro, acontece isso. Mas eu não vou falar mais disso porque é mais interessante ler. Só que eu não li. Eu não vou falar disso não é porque eu não sei, é porque é mais interessante tu ler. Não, mas aí foi esse livro, eu não lembro. Depois eu vejo o nome dele, mas eu não lembro. Boa. Ele não me prendeu a história desse livro, sabe? Era tipo uma aventura? Uma coisa assim. Uma historinha de um conto, assim, sabe? Era ficção. Só que esse livro não me pegou. Aí passou um tempo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Passou um tempo, nunca li, sempre odiei ler. Todo mundo falava pra mim ler. Nunca gostei de ler, nunca tentei ler depois dessa tentativa aí. E aí eu comecei a acompanhar esse mundo de empreendedorismo também, de autoconhecimento, de foi marketing. Foi bem na mesma época, né? Foi. Pegou bem na mesma época. Início de 2020. Início de 2020. Finalzinho de 2019 ali também eu já tava entrando, sim, só que não tão forte assim. Sim. E aí eu ganhei um livro de presente. E esse livro, ele é o... Como é que é o nome do livro que eu esqueci agora? Do 1000 ao Milhão. Do Thiago Negro. Eu tinha esquecido, o livro do Thiago Negro, do 1000 ao Milhão. Sim. E aí eu li esse livro, ele é muito dessa tese que eu trabalho hoje em dia, né? Sim. Que é investimentos, empreendedorismo. Mais finanças, mais finanças, E eu gostei muito do que eu aprendi com o livro. Gostei muito. Sim. E aí eu fiquei louco, sabe? Eu queria mais livro desse estilo. Eu queria mais livro desse estilo. E aí eu acabei sabendo, pelo próprio livro do Thiago Negro, eu acabei descobrindo esse livro Mais Esperto que o Diabo. Sim. E eu comprei na Amazon. Comprei na Amazon. Esse livro e mais um outro livro que é A Sutil Arte de Ligar o censurado. O censurado. Tá ligado? Que é um livro muito bom. Eu li esses 2 livros em sequência, depois que eu li o Mais Esperto. Meu Deus, tô viajando. Depois tu leu Depois que eu li o 1000 ao Milhão. E eu li esses 2 livros. Cara, foi assim que eu comecei e eu simplesmente amei. Sim. Antes eu tinha um baita preconceito contra a leitura.
E agora eu amo ler. Mas por que Todo que- mês eu... Mas por que tu tinha esse preconceito com leitura? O que tu enxergava Perda assim? de tempo. Perda de tempo. É, só isso. Eu não tenho o que falar. Eu Não tem argumento. argumento. Perda pra de isso. tempo, Até sabe? porque tu discorda de ti. Sim. É. Eu discordo de mim mesmo há um tempo atrás. Eu achava que era uma perda de tempo, sabe? Tu ficar sentado lendo um negócio... Porque antes eu pensava que livro era só conto, era só historiazinha. Entendi. E esse tipo de livro não me atrai, sabe? Daí tu pensava assim, vou ler um livro de contozinho, vou ver um filme. Então É legal. mais fácil ver um filme, que eu vou ter Entendi. um visual, vou ter um negócio mais bacana. É. E eu nunca gostei, ainda não gosto de livro de conto, de historiazinha, sabe? De Entendi. ficção. Eu gosto de livro que realmente eu vou aprender algo com ele. Estreia alguma coisa. Exatamente, extrair alguma coisa. E é isso, minha estante de livro é mais ou menos isso aí, pega nesse estilo aí, né? Olhando aqui a estante é só isso mesmo. Assim, não tem Não outra tem coisa. nada. Né? Tem uns livros bons. Mas foi com isso aí que eu comecei. E aí eu descobri, depois que eu li Mais Esperto que o Diabo, eu fui mais atrás, na verdade, do Napoleão Hill. Napoleão Hill. E eu acabei descobrindo que ele é um grandíssimo autor de autocontrole. Autocontrole? De autocontrole. Ele é autor empreendedor, né? Sim. Mas ele ficou mais conhecido com o livro dele, Pense em Enriqueça. Esse Isso livro parece ser mesmo. bom. E que é um livro de psicologia de autocontrole, mais ou menos. Né? De autoconhecimento. Autoconhecimento. E eu acabei pegando muitos livros dele e lendo. Um dos livros deles que me impactou é O Mais Esperto que o Diabo e As 16 Leis do Sucesso. As 16 Esses dois livros são incríveis, incríveis. As 16 anos de sucesso é um pouquinho maior que o Mais Perto. O Mais Perto tem o quê? 200 páginas? Tem 250, eu acho, vamos conferir aqui. Não, confere aí que a gente tem uma cópia, né? Tem 200 páginas. 200 páginas. O das 16 10 tem mais, né? Tem 370, alguma coisa Não assim. é tão grande. Não, diferença. mas ele é quase o dobro. Sim. Ele é Se quase for o olhar dobro. 200, 370 é quase o dobro. É, quase o dobro. Calcular, né? Mas Matemática. vale a pena todas essas páginas. É porque leva pra vida, né? É. Leva pra... Te faz pensar, refletir e transmite muito. Aquilo que tu lê transmite muito na tua vida. Sim, com certeza. Sim. E o livro, quando tu lê ele, tu lê com um pensamento, né? Com uma linha de raciocínio que é aquela que tu tem no momento. Sim. E 5 anos depois tu quer ler de novo aquele livro e Sim. tu acaba tendo um pensamento, uma interpretação muito diferente Diferente. do livro. Sim. E isso só acontece com livros que se provam no tempo, Sim. que o melhor exemplo é a Bíblia, né? Não tem exemplo melhor. Cada vez que tu lê aquilo, tu É. tem uma E interpretação 2000 anos, né? 2000 anos. 2000 anos a Bíblia está presente, mas obviamente não existe só eles. Mais Esperto que o Diabo é um, por exemplo. Ele foi escrito em 1938, mais ou menos, 1930 ali na época. Não sabe exatamente quando ele foi escrito, mas só depois que o Napoleão Hill morreu. Sim, Publicaram esse ali livro em que foi ali em 1970. 1970. Mas vamos respeitar, 50 anos. 50 anos. 50 anos De no mercado. história publicada, né? Sim. Ele teve muito mais antes. Foi quanto? 30 para 50? 20 anos. 20? Obrigado. Tamo junto. Há 20 anos ali, a mais 50 dá 70, né? Nossa, agora eu tô deitando nos cálculos. Tá certo, Gal? Tá certíssimo, Nossa, você parabéns. que era 60, só não sei, né? Mas isso foi tipo um livro, O Mais Perto que o Diabo. É, Mas todos os outros livros que ele fez continuam aí até hoje. Tipo, Continuam, 16 vezes sucesso, Pense em Riqueza. sim. São... Ele não lançou só 2 ou 3 livros, não. Ele tem muitos livros. Eu acho que é mais de 10 livros que ele tem. Mais, acho. Mais. E ele tem muitos livros que ele teve participação, né? Sim. Teve muitos livros que ele teve participação, mas Napoleão Hill é um escritor muito bom, é um autor muito bom. É um cara brabo, né? A gente Cara pode brabo. definir hoje como um cara brabo. É uma inspiração, é um ídolo. Sim, mas assim, a gente tava até comentando sobre isso esses dias. Por exemplo, a gente vê esses livros, a gente gosta da recomendação e quer consumir o conteúdo. Pô, Sim. Tipo, Mais Esperto que o Diabo, que a gente pegou, viu alguém falando bem, a gente ficou interessado e foi atrás do livro e gostou. Mas como que tu diria pra gente escolher um livro? Isso é um processo que não é só receber uma recomendação e Sim. comprar, sabe? Porque pode ser que tu não concorde também. Exatamente. A pessoa pode ver uma visão do livro, tu vê outra. Exatamente. Um livro não é só, por exemplo, tu olhar o título dele e achar atraente e comprar. Uhum. E deixar na estante e nunca ler. Ou ler 20 páginas e não ler mais. Não que seja um erro. Eu, por exemplo, tenho muitos livros que eu leio 20 páginas e não gosto mais e Sim. deixo de lado. Isso não é um erro, isso tá certo. Se tu não gosta do livro, não tem por que Não insistir nele, Perca né? tempo, né? Exatamente. Pula para um outro que tu goste. Mas o segredo para te escolher um livro da maneira correta
é tu ler o título primeiro. Sim, o título com certeza começa a chamar atenção. Tu lê o título. Por exemplo, Mais Esperto que o Diabo. Exatamente, chama muita Pensa atenção. em riqueza. Exatamente. Isso aí. As 16 leis do sucesso, por exemplo. Sim. Sucesso é uma palavra que, por exemplo, as 16 leis é um manuscrito que ele tá te dando pra como criar o sucesso, Um né? manual de vida, né? Manual de vida. Mas assim também, do 1000 ao milhão. Caraca, Exatamente. eu quero 1 milhão. Exatamente. O título chama atenção mesmo. Mas a primeira coisa que tu tem que se atentar é o título. Se o título realmente chama atenção. Uhum. E profundamente atrás do título, entendeu? Sim. Entender o significado do título. E todos os livros têm um subtítulo. Independente se é grande, se é pequeno, ele tem um subtítulo. Por exemplo, uma frasezinha geralmente. Por exemplo, do Mais Esperto que o Diabo, o subtítulo dele é O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. Aí, ó. Já chama muita mais atenção, entendeu? Porque o título atenção. tá mais esperto que o diabo. Mas o subtítulo já te chama muito mais atenção, entendeu? Sim. E tá, feito isso, a gente vira o livro no contrário. Como é que o nome você quer? É a segunda capa, não é? Contracapa. É isso, será? Contracapa não é aqui? Não. Não? Putz, não sei. Contracapa, acho que é contracapa. É o inverso do livro. O inverso do livro, exatamente. Eu vejo que tem 2 formatos, pode ter mais, mas eu vejo que tem 2 formatos de contracapa, e eu chamo de contracapa. Se tiver errado também, nos perdoem e nos corrijam. Por favor, a gente é 17 anos, A gente jovens. tá aprendendo a vida. Exatamente. Tem a contracapa. A contracapa tem 2 estilos. O primeiro é que conta um trecho do que se retrata o livro. Sim, o resuminho, né? Exatamente, o resuminho, que isso é muito importante ler, porque é isso que vai resumir, antes de comprar um livro, se vale a pena ou não. Isso define a tua experiência, na verdade. Isso vai definir a tua experiência com o livro, exatamente. Boa aplicação. Obrigado, cara. E tem o outro exemplo, que é de relatos de pessoas, né? Pessoas escrevem trechos atrás do livro, pessoas aleatórias do mundo, influencers, principalmente nos livros de hoje em dia, muito influencers. Críticos, né? Críticos escrevem pequenos trechos falando o que é o livro e qual relação ele levou com esse livro, o quão bom é esse livro. Sim. E isso é muito importante ler. Isso é simplesmente a coisa mais importante de ler num livro antes de comprar. A contracapa. E depois a gente iria pra a primeira orelha, né? A orelha. Que é dentro ali. Que geralmente ela fala um pouco sobre o autor. Sim. Ela que nesse caso que a gente tá vendo do Mais Perto que o Diabo, tá ali a fotinho do Napoleão Hill. E tem ali a historinha dele um pouquinho. Tem a história dele. Que é bem pequeno, bem rapidinho de ler também. Sim. E é só pra te conhecer mais sobre o autor. Sim. Caso tu goste dele para futuras leituras, né, de próximos livros. Depois a gente vai pra segunda orelha, que geralmente tem outros livros. Quando, por exemplo, tem um outro autor, o livro, sabe? É de uma pessoa, o livro, por exemplo, o livro Na Raça. Ele é um livro que é do Guilherme Benchimol, criador da XP. Sim, que na primeira orelha fala sobre o Guilherme Benchimol, mas na segunda orelha fala sobre a autora, que foi diferente, né? Não... porque o Na Raça, ele é a história do Guilherme Benchimol, mas não é ele que escreve. Isso. Tem a autora que é a Maria alguma coisa. Alguma Maria. Alguma Maria. Que tá na segunda orelha pra falar um pouquinho sobre ela. Isso aí. E além da contracapa, uma das coisas mais importantes pra comprar um livro é tu ler o sumário. O sumário, pra mim, depois da contracapa, é o mais importante. Porque tu vai conseguir saber exatamente o que o livro quer falar. Sim. Exatamente. Capítulo por capítulo, tu vai saber o que o livro quer dar. Só que não adianta só ler o título, né, do sumário. Ler o título do capítulo. Não adianta só tu ler. Tu tem que ir profundo, tu tem que raciocinar o que ele quer falar com o capítulo. Sim. E, por exemplo, além de fazer isso, tu tem que pegar o capítulo, ir no capítulo e ler um trecho. Sim. Isso é o que vai fazer o teu interesse brotar. Pra ler aquilo, entendeu? Isso é no caso tu comprar e poder fazer isso. Mas, por exemplo, se o livro tá plastificadozinho, só a contracapa ali já é um grande fator. É um grande fator. Quando, por exemplo, em livrarias, às vezes, o livro não tá... Não, na verdade, em livraria tem o livro aberto, né? Pra te dar uma lida. Tem. Na Amazon, por exemplo, online, tu não tem como ler o livro dentro dele pra saber como é que é. Mas a contracapa já ajuda 90% da tua decisão. Sim. Mas numa livraria, abrir o livro, ler um trechinho, ler o sumário é o mais importante. É o que realmente traz o entusiasmo pra comprar um livro, né? Sim, tá aí o manual de como escolher um livro. A linha boa, mano. É assim que eu escolho os meus livros. Vendo fazendo todo esse espaço.
Porque é importante, né? Não. Não adianta a gente comprar um livro, por exemplo, como tu falou ali, que comprou um livro e cansou da leitura. Se a gente faz isso com todos os livros que a gente lê, Pois é. isso é um desperdício de dinheiro, falando E bem a tempo. verdade. E tempo. Então é importante fazer isso pra ter certeza que tu quer realmente aquele livro. É, exatamente. E tu, Brunão, que livro que tu tá lendo agora? Que livro que tá mais chamando a atenção agora? Agora, no momento, eu tô lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro de... Não falar exatamente isso, mas é um manual de relação interpessoal. Incrível. Esse é o tema do livro, tipo, Incrível. como lidar com pessoas. Tá Sim. até no livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso é um título que chama Sim, a atenção, realmente, como tu falou, realmente. né? É um título que chama a atenção, mas ele não é sobre esse negócio de influenciar pessoas para o mal e ser É. malvado. Isso é um negócio que, querendo ou não, a tua vida, ela é vendas. Pensa, tu tem que vender a tua ideia, tem que vender a tua visão pra todo mundo. Aplicando de maneira melhor, qualquer relação que tu tem com qualquer pessoa é uma troca. É uma troca. Geralmente, numa troca, por exemplo, tu dá alguma coisa, essa pessoa te dá uma moeda de troca. Sim. Ou às vezes, que nem a gente fez, tu me deu um livro, eu te dei outro livro. Sim, a gente fez isso. Inclusive, Exatamente. eu achei meio injusto porque eu te dei um livro de aniversário e tu me deu um livro por nada, por agradecimento. Por agradecimento. Então agora, se tu for me dar um livro no meu aniversário, eu vou ser obrigado a te dar um livro também. É verdade? Então, aí tu já me quebrou. Essa é tem duas vias, né? A de ida e de volta. É, mas pra tu ver como tudo é uma troca. Tudo é uma troca. E esse livro mostra esse relacionamento com pessoas, porque a gente vive em sociedade, né? Querendo ou não, a gente vive em sociedade, a gente precisa conviver com pessoas. Sim. Então esse livro te dá uma ajuda pra tu se relacionar melhor com as pessoas. E, cara, é um livro que abre tua mente, assim. Porque pensamentos simples, como, tipo, não reclamar da vida, ou não ficar mostrando só o lado negativo. Não culpar terceiros. Não culpar terceiros. Isso ele aborda no livro de uma maneira muito sutil e prática. Sim. E te dá como fazer isso. Sim. Isso é muito bom e dá pra aplicar na tua vida, É tranquilamente. incrível. E o que eu mais acho incrível é que todos esses livros que a gente comentou, eles custam abaixo de R$30, Abaixo né? de 30 reais, aham. E todo esse ensinamento por R$30, eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Só esse livro que a gente comentou, menos Harry Potter, né? Harry Potter é um pouquinho mais caro. Ah, não, dependendo mas da aí... versão do livro. Mas daí o livro que a gente fala sobre empreendedorismo, autoconhecimento, daí esses sim são Sim. menos R$30. E se tu pegar uma promoção na Amazon ainda, sai um livro nossa, por 15 R$15. É. E, Brunão, qual que foi o livro que mais impactou na tua vida? Mais que, impactou? Que mais fez diferença na tua vida até hoje? Ah, essa pergunta é boa. Eu diria que foi o Segredos da Mente Milionária. Segredos Foi da o Mente primeiro que eu Milionária. li, porque ele me trouxe pra esse lado que eu gosto muito e me deu uma visão de o que eu quero realmente fazer pra minha vida. Porque quando eu li o livro, eu tava meio perdido, assim, eu não sabia muito bem o que fazer. E o Segredos da Mente Milionária me jogou pra um caminho de empreendedorismo que eu gostei muito e que me interessei e acabei comprando outros livros que fizeram muita diferença. Sim, que fizeram sequência desse livro, né? Isso. Não sequência literalmente falando, mas deram Abriram as continuidade. portas. Isso, abrindo Abriram as portas portas. no mesmo conteúdo. E tu, o que tu me diz? O meu livro que mais influenciou na minha vida foi O Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, eu li ele de uma maneira que eu já esperava o que eu ia ler, só que eu encontrei muito mais. Nossa, essa é boa. Eu Superou a encontrei expectativa. muito mais, superou minhas expectativas. E esse foi um livro que simplesmente marcou a minha vida. Sim. E Entendo completamente. vai ficar pra minha vida pra sempre, né? Porque os ensinamentos não são momentâneos. Sim, é verdade. Até porque um livro que já se provou no tempo há 50, 70 anos, Pois é. tem potencial pra Tem ficar potencial. muito mais. Né? Uma Bíblia que Pô, tá uma em Bíblia. 2000 E tem não tendência- sabemos quando ela vai parar de existir, né? Se for Se parar parar. de existir. É. E também, outro livro que me influenciou muito, junto com O Mais Esperto que o Diabo, foi um livro que eu li recentemente. Na verdade, foi o último livro que eu li, que é o livro da Revolução dos Bichos. Que foi, inclusive, que Que eu me te deu de presente. Tu me deu o livro que tu tá lendo e Cara. eu te dei o livro que eu tava lendo. Pra ver, a gente é muito influenciado, né? Pois é. Meu Deus. E esse livro, A Revolução dos Bichos, ele é um conto. Ele é realmente um conto que retrata ali a época da Segunda Guerra Mundial, mais especificadamente o governo de Stalin, né? Como o comunismo, o socialismo, ditadura, isso aí Sim. funciona, entendeu? E esse livro, ele é... Pensa, o autor, ele usou um conto pra retratar isso. Então esse Sim. livro é simplesmente incrível. Aí o cara já foi genial, né? Foi genial. Aí tudo que segue desse livro, aí eu tenho muita curiosidade pra ler. E eu tenho certeza que vai ser um livro que vai abrir muita mente, assim, pelo fato de trazer uma visão de algo totalmente sério pra um conto de Sim. fazenda, né? É. São os animais. E foi o que eu te falei quando eu te dei esse livro, né? Uhum. Esse livro, se tu lê ele de uma maneira leiga, de uma maneira sem
sem procurar um sentido, tu vai ler como se fosse um conto. Sim. Mas se tu ler esse livro procurando respostas, ele vai ser um livro completamente diferente. Né? Ele tem um outro significado. E esse livro ele foi negado por muitos anos e por muitos países. E isso mostra como esse livro tem um impacto social muito grande, né? Sim. O livro ser barrado, pois tem que ser muito impactante. Ele foi barrado nos próprios Estados Unidos, na Europa, eu acho que na Europa inteira. Nossa. E foi barrado, né? O governo não queria esse livro nas ruas. Sim. Então, o conteúdo desse livro é muito grande mesmo. Preciso muito ler. Agora tu instigou ainda mais a curiosidade que existe em mim. Pois é. A Revolução dos Bichos. Preciso ler isso. Esse livro é muito bom, recomendo. E qual livro tu pretende ler agora? Depois que eu terminar o Como Fazer Amigos, eu quero ler o Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que eu comprei junto com esse livro, que eu já ouvi falar muito bem desse livro e eu tenho certeza que tem uma história muito boa, com uma pegada mais mindset, de pensamento. Sim. Então eu quero muito ler esse livro. E eu faço uma pergunta, tu usou essas técnicas pra escolher o livro ou foi no impulso que tu comprou? Como assim? As técnicas? As técnicas pra escolher não, porque eu descobri agora, né? Eu aprendi contigo. É verdade. A gente tá aqui pra aprender, né? Eu aprendi contigo. Exatamente. Então aqui, ó, daqui pra frente, daí a gente usa essas técnicas. Exatamente. Mas eu já tinha ouvido muito bem falar é sacanagem. Falar muito bem desse livro e eu fiquei curioso e quero ler, porque eu sei que é um livro que traz muito a ideia de mindset. É um livro muito bom mesmo. E o meu próximo livro que tu tinha perguntado, eu pretendo ler o livro que se chama O Ego é Seu Inimigo. Esse livro, o título já fala por ele, né? Já fala. Esse livro é muito bom, ele é do Ryan Holiday. Ryan Holiday. Ele é muito bom esse livro, eu não cheguei a ler ele. Eu não sei falar muito sobre esse livro porque eu não abri ele, né? Eu comprei na Amazon, então não abri ele, eu apenas li a contracapa. Sim. Mas tá com plástico, tá né? Com plástico, eu não tiro o plástico. Nem poeira pega. Nem poeira pega. Tá na estante guardado. Mas então chegamos ao fim de mais um podcast. Sim. Reforço mais uma vez, se você não tem o hábito de ler, leia, porque é muito importante. Às vezes você não lê porque foi apresentado pro livro errado, igualmente eu fui. Sim. Ou às vezes foi apresentado de maneira errada. Eu pego o meu exemplo, que eu falei também que eu não gostava de ler. Eu comecei a gostar de ler, da leitura, o hábito de leitura mesmo, quando eu li Harry Potter. Então foi um negócio que eu criei curiosidade para ler e conhecer mais a história. E eu não fui obrigado por ninguém. Eu criei esse interesse e fui atrás do livro que eu queria ler. Pois é, aconteceu da mesma maneira comigo, né? Eu li aquele livro do arqueiro que eu não lembro o nome, não tive interesse. Mas depois eu acabei tendo a oportunidade de ler um livro que me criou muito interesse. O segredo para ler um livro é tu ter entusiasmo sobre o livro, né? Sobre o conteúdo que o livro aborda. Sim. Isso pra mim é o maior segredo que tem. Então, ficamos por aqui nesse podcast. Ficamos por aqui, mais um podcast com um tema bom. Um tema muito bom. A gente conseguiu falar bem. Tema muito produtivo. Foi, e é importante, porque a leitura é muito importante na nossa vida e a gente vê isso. A gente quer cada vez mais ler. E a gente quer incentivar isso nas pessoas. Porque hoje a leitura, ela é muito incomum, né? Sim. É raro ver pessoas que gostam de ler mesmo. Realmente. Então é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Sigam a gente no Instagram, @BradoCast. E é isso. Ficamos por aqui.